Sejam bem-vindas a mais uma aula da série Do Zero à Fabricação de Bolsas. Você quer acompanhar a rotina de uma fabricante de bolsas? Então me segue no Instagram, que lá eu posto a rotina, as produções, o que acontece aqui na fábrica. Vou deixar o meu nome aqui certinho para você me seguir e acompanhar lá também. E antes de começar essa aula, já aproveita e se inscreve aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa série, já deixe sua curtida e vamos para a aula! E se você quer um projeto que vende de verdade, eu tenho uma aula completa desse modelo aqui de bolsa por passo a passo. Lá na minha aula eu também passo o contato do meu fornecedor das ferragens e desse passador orgânico lindo aqui. O link da aula está na bio do meu canal e eu te espero lá. Na aula passada eu falei um pouco sobre máquina, regulagem, tensão, algumas coisas assim. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre sintético, tá? Eu não vou falar muito sobre vários tipos de sintético porque eu não uso aqui na fábrica. Então eu vou falar aquilo que eu uso, que eu mais usei até hoje, que é o que eu tenho domínio e também quando eu for ensinar para vocês bolsas completas, já vai ser esse tipo de material que eu trabalho aqui. Então, bora lá. Primeiro material PVC. Vou trazer aqui para vocês, ó, um pedaço desse material. Esse material PVC, ele é um pouco mais fino, ele é mais plástico, tá? Ele tem, geralmente vem com uma manta assim atrás, tá? Mais plástica também, mas ele tem bem essa textura. Quando você pega, ele não lembra o couro, ele lembra mais algo plástico, sabe aquelas toalhas de mesa? Então lembra bastante isso. Esse aqui é o material PVC. Eu usava muito ele no início da costura, tá? Quando eu não sabia, assim, não conhecia muitos materiais, então eu usava bastante ele. Eu vou mostrar para vocês algo que eu mostrei no meu Instagram. Quem me segue deve ter olhado. E minhas seguidoras ficaram muito surpresas. Fez muito sucesso por aqui. Porque, gente, hoje, assim, antes de eu mostrar completo para vocês, hoje vocês olham as minhas bolsas, né? Quem me acompanha, olha as minhas bolsas muito bonitas. Bolsas minhas, assim, são realmente dignas de vitrine de loja. E vão, porque aqui a gente é fábrica e distribuidora. Então, as bolsas aqui saem para todo o Brasil. Lojas, revendedoras independentes, então vai para muitos lugares. E assim, quem olha as minhas bolsas não imagina de onde eu vim. Mas é como eu falei, no dia que eu postei essa bolsa aqui que eu vou mostrar, eu falei, todo mundo tem um começo, tá? Então a gente tem que lembrar que tudo tem começo, todo mundo tem essa fase de começo. O importante é a gente não ficar nessa fase de começo, é a gente buscar melhoras. Então eu vou mostrar para vocês o que eu fiz lá no meu começo, lá no início, olha só. Isso aqui a intenção era uma bolsa de computador, né, de notebook. Na época eu era estudante universitária, então eu precisava de um lugar para guardar melhor assim meu computador, né? Então eu fui, peguei e fiz essa daqui. Eu tinha esses materiais PVC. Esse material é PVC, tá? Mais fininho, mais plástico, essa sensação plástica. E eu fazia necessaire, foi o que eu comecei a fazer necessaire. E eu peguei alguns retalhos e fiz. Fiz aqui um bolso. E detalhe, gente, assim, eu não sabia costurar. Na verdade, eu sabia costurar, eu não sabia as técnicas. Então, olha o que eu fiz. Estão vendo aqui essa parte de cima? A intenção era fazer um fole não, como é que chama? Um colarinho, tá? Um colarinho. Olha, na minha cabeça eu ia colocar a alça e isso aqui ia ficar assim, né? Ia ficar com o zíper para dentro e não ficou. Acabou que ficou a alça saindo do espelho da bolsa. Fiz aqui, detalhe para esse zíper pronto de roupa. Eu não sabia que a gente comprava zíper no metro, que colocava o cursor, então eu não sabia dessas coisas. Eu comprei zíper pronto e coloquei aqui. Olha só o acabamento de dentro. Eu não sabia fazer, tá? Então ficou assim, eu fiz. Fiz, na época eu olhei, dá para usar. Já tá tão velho que quebrou aqui já o cursor.
Mas olha só, parte de trás, aqui eu fiz um bolso, né, para guardar o carregador, né, algumas coisas. E, gente, eu costurei tudo isso aqui, por incrível que pareça, costurei tudo isso com linha de costurar roupa. Pois é, eu nem sabia a diferença que tinha a linha de poliamida e tinha a linha de poliéster, eu não sabia essa diferença, então eu peguei linha de roupa mesmo, de costurar roupa, e fui e fiz aqui, costurei tudo, a alça, tudo aqui, fiz na alça, assim, do jeito que eu imaginei na minha cabeça, fiz. Então olha só, tudo tem um começo. Eu quis trazer essa peça aqui para vocês olharem que tudo tem um começo, só que a gente precisa sair desse começo. Isso aqui não é para a gente ficar. O começo não é lugar de morada. O começo é um caminho para você conseguir fazer algo melhor, você ter um acabamento bom, ter peças bonitas, então isso aqui foi o meu começo, eu quis trazer para vocês essa peça, para vocês olharem de onde eu saí. Eu trouxe outra peça aqui também, que eu quis mostrar bem essa realidade do início, e eu lembro que eu fiz essa bolsa na época que eu achei a coisa mais linda, né, uma bolsa saco, olha só, esse fundo, esse acabamento, e eu nem coloquei aqui, na verdade eu nem coloquei, não fiz tirante, não coloquei meia argola, quadro, nada, porque a intenção era fazer uma alça bem fininha e passar aqui por dentro e dar um nozinho. Acabou que a alça ficou um pouco mais grossa do que eu imaginava e não deu certo. O que foi que eu fiz? Costurei. Costurei na partezinha que era para passar dentro e dar um nó, mas enfim. Olhei, gostei, na época eu achei lindíssima, eu saía na rua com essa bolsa, ia fazer compra com essa bolsa, botava as coisas aqui dentro, pra mim estava linda. Na época eu olhei, meu Deus, a coisa mais linda. De material PVC também, ó, mais plástico, né, dá uma sensação mais plástico. E o que que acontece? Eu saí disso, porque foi necessário, né. Eu estava ali meio que em uma zona de conforto, eu fazia peças desse tipo e achava que já estava muito bonito, mas estava bonito para mim, naquela época. E para vender, eu não conseguia vender algo assim, então eu tive que sair disso aqui e melhorar, buscar conhecimento para poder hoje eu estar no lugar que eu estou, com bolsas boas e bonitas que depois eu vou mostrar para vocês. E aí agora eu vou continuar falando de outros materiais. Vou mostrar para vocês agora o material que eu mais uso, que eu gosto de usar. Desde que eu conheci esse tipo de material, eu amei até hoje. Basicamente é o que a gente usa aqui na fábrica, né, que é o material PU, tá? Então lembre-se desse nome. Quando vocês forem comprar e quiser um material mais bonito, um material mais elaborado para fazer as bolsas de vocês, olha, material PU, né? Ele também é um material sintético, ele é derivado do petróleo, tem aqui uma manta atrás bem macia e olha, ele não tem aquela sensação plástica. Quando você pega ele, ele lembra mais a questão lá do couro, lembra mais do que o PVC. O PVC ele lembra mais o plástico e esse daqui ele lembra mais ali, se assemelha mais ao couro, tá? Esse aqui é liso, mas tem alguns que têm gravações, que tem até estampa, mas é material PU. Ele é maravilhoso, macio, o toque dele é muito bom e todas as minhas bolsas aqui, hoje em dia, aqui na fábrica, todas as bolsas são com este material, PU. Agora eu vou falar para vocês sobre materiais que eu uso em estruturas aqui na fábrica, né. Vou começar falando para vocês sobre o EVA, tá. Esse aqui é uma estrutura já de bolsa, desse jeito a gente usa. E o EVA ele é o quê? Espuma vinílica acrílica. Então o EVA quando você pega ele tem um pouco essa sensação de espuma, mas também é um pouco plástico. E ele, né, aqui a gente usa para dar estrutura de bolsa. Tem bolsas que vai só ele de estrutura, tem bolsas que vai ele e outro tipo de estrutura, então eu uso bastante o EVA. Outro material que eu uso aqui para estrutura é papelão, tá? Esse aqui é o papelão craft.
Ele é de fato um papelão, por mais que se assemelhe ali, lembra um pouco madeira, né, mas ele é papelão, é como se ele fosse mais, assim, prensado, tá. Então esse é o papelão craft, a gente usa como estrutura e usa também nos moldes, tá, para deixar os moldes já durinho aqui das bolsas. E ele tem várias gramaturas diferentes. Esse aqui é o mais fininho, ele é gramatura 120, porque ele é mais maleável, olha só. Ele é bem maleável, então para cortar com tesoura comum que você corta sintético, é muito bom, tá? Corta facilmente, não tem dificuldade. Então você pode desenhar e cortar, que vai cortar muito bem com a tesoura que você tem aí. Mais um material que a gente usa muito aqui na fábrica é a espuma, tá? Essa espuma é aquela espuma bem comum que você encontra nas casas de tapeceiro, que eles procuram materiais para fazer sofá, estofados, puffs, então encontra facilmente essa espuma aqui. Ela é de meio milímetro, tá? Que a gente mais usa aqui é meio milímetro, dá certo para tudo. Então, essas são as estruturas que a gente geralmente usa: o EVA, o papelão craft e a espuma. Tem bolsas que a gente estrutura só com a espuma, tem bolsa que estrutura só com papelão craft, tem bolsa que a gente estrutura só com EVA, e tem bolsas aí que vai os dois, espuma, EVA, papelão, espuma, EVA também. Então, assim, né, às vezes me perguntam: "Juliana, fala a estrutura que você usa, qual a estrutura para tal bolsa?" E eu sempre falo: "Depende de cada bolsa a estrutura, cada modelo tem uma proposta diferente e a gente vai aí organizando a estrutura de cada bolsa, cada modelo". E por último, sobre os materiais, é o que eu uso aqui para forro, que é o TNT. Eu até trouxe aqui montadinho para vocês olharem. O TNT, né, que é o famoso tecido não tecido, tá? Ele também tem várias gramaturas, e a gramatura que eu mais uso aqui, que dá certo, é a gramatura 80, tá bom? Então, se você também tem interesse em usar o TNT, lembra, anota que é melhor gramatura 80. E eu até trouxe assim montado para vocês olharem, porque olha só, né, assim é fica o forro das nossas bolsas, a maioria, né, que tem forro assim, fica desse jeito, caixinha de leite. E eu quis trazer esse aqui já montado, porque aqui na minha equipe, né, tem uma pessoa nova que tá trabalhando aqui na fábrica com a gente, e ela que costurou esse forro e todos os forros já da nova produção dessa semana, ela que tá costurando. E, gente, ela só tem 3 semanas que tá aqui com a gente. Ela nunca teve contato com máquina, nunca costurou, não ligava máquina, não conhecia, principalmente máquina industrial, né. Mas tem 3 semanas que ela tá aqui, eu tô ensinando ela todo dia, pouquinho a pouquinho, colocando ela para fazer coisa. Ela já fez outras coisas, fez necessaire, ela já tá sabendo, assim, sabe, assim, costurar, controlar o pé, que é o que eu sempre falo aqui, controla o pé. E ela costurou, tá costurando maravilhosamente bem, tudo direitinho, olha, caixinha de leite, faz os retrocessos, tudo bonitinho. Então, a gente tá aqui muito feliz, porque assim, eu ensino para vocês e eu ensino aqui pessoalmente, então esse ensino é igual, é o que eu coloco na prática todo dia, com a pessoa que trabalha aqui com a gente, com todas as pessoas que trabalham aqui com a gente. A maioria não sabiam costurar, né, não sabiam manusear, não sabiam produzir bolsas, e a gente ensina do zero. Então por isso que eu estou aqui para ajudar vocês a realmente aprender a costurar bolsas. E agora eu quero saber, você que está me assistindo, você sabe costurar? Se você não sabe costurar, se você não domina sua máquina, você vai treinar. Porque não adianta você vir aqui querer fazer uma bolsa toda linda, com acabamento bonito, se você não domina a sua máquina. Você tem que controlar o pé, você tem que dominar a sua máquina, tá? Meu amor, não é a máquina que controla você, é você que controla a sua máquina. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar retalho de material, vai pegar sintético aí, e você vai costurar. Fazer costura bem facinho mesmo, para você ir controlando a sua máquina, fazer ali a costura rente, as beiradinhas, fazer o retrocesso, você vai fazer costura fácil, tá? E digo mais, vou lançar aqui um desafio para você. O que que você vai fazer?
Você vai pegar material e você vai lá na sua máquina, você vai pisar no pedal bem levinho e você vai dar um ponto. Não é descer a costura tudo não, você vai dar um ponto. E aí você pode voltar ou você pode continuar. Você vai lá e vai dar um, 2 pontos, tá? Cada pisada no pedal da sua máquina vai ser um ponto. E você vai fazer isso novamente, né? Um, 2, 3 pontos. Cada pisada, lembra? Cada pisada é um pontinho separado, porque assim você vai controlar o seu pé ali na máquina. E você vai fazer isso até chegar a 6 pontos, tá? 6 pontos, cada um separado. Então, vai ser 6 pisadas no pedal da máquina. Aí você vai voltar aqui nos comentários desse vídeo, você vai falar: Juliana, consegui cumprir o desafio, tá? Você vai voltar aqui. E não é se eu conseguir, Juliana, mas se eu conseguir, não. Você vai conseguir e você vai voltar aqui e comentar lá, ó, lembra do comentário, Juliana, consegui cumprir o desafio. Meu amor, quando você conseguir dominar a sua máquina, você vai começar a ter acabamentos lindos, impecáveis, que é isso que a gente quer nessa série. Então, a intenção dessa série é ensinar para vocês a costura profissional que eu tenho aqui na minha fábrica. Eu quero ensinar vocês a sair dessa costura comum, amadora, para ter uma costura de bolsas bonitas, acabamento bonito, uma bolsa que você vai poder mostrar e vai vender, tá? E eu sei, assim, que muitos de vocês olham bolsas por aí e imaginam, nossa, como seria bom se eu fizesse bolsas tão bonitas. Eu falo isso porque eu passei por isso há muitos anos atrás, quando eu comecei na costura de bolsas, e eu olhava, assim, tantas bolsas bonitas por aí, ficava imaginando, nossa, deve ser muito difícil fazer uma bolsa assim. Eu lembro que eu olhava essas bolsas estruturadas e eu ficava imaginando, meu Deus, como é difícil fazer uma bolsa assim, né? Então, eu sei como é essa ansiedade, esse sentimento da gente querer fazer bolsas bonitas. Eu passei por isso e hoje eu estou aqui, essa série, e vai ter vários vídeos, várias aulas para ensinar vocês a cada vez ter um acabamento melhor. E é isso que eu vou ensinar para vocês aqui. Eu mesma passei vários anos costurando bolsas, mas eu nunca conseguia levar esse negócio para frente. Então era uma venda aqui, outra ali, e parecia que eu sempre ficava ali no mesmo lugar. E eu sei que dá aquela ansiedade, né, da gente produzir as bolsas e vender, e ter muitas clientes, mas é por isso que eu estou aqui, para ajudar mulheres que, assim como eu, gostam de costurar bolsas e querem tornar isso um negócio de sucesso. Então, na próxima aula a gente vai costurar um pouco mais, só que nessa aula eu precisava conversar com você para você entender, porque aqui na fabricação de bolsa cada detalhe é muito importante. Então tem coisas que eu preciso conversar e falar para vocês irem entendendo, porque aqui é um processo. Por isso que é uma série. A gente vai aprender aqui, cada vez a gente vai aprender uma coisinha. E agora, né, a gente vai fazer aqui, eu trouxe um pedaço de sintético e um espaguete. Por quê? O que a gente vai fazer agora? A gente vai encapar ao vivo, que é algo que eu uso muito, muito. A gente aqui na fábrica usa muito, porque eu gosto daquelas bolsas, aquelas, principalmente aquelas baguetes, que tem esse detalhe do vivo, então é algo que a gente faz muito. E assim, também é uma das primeiras coisas que eu ensino para quem entra aqui e vem costurar, né, para as meninas. Eu ensino logo, olha, encapar ao vivo e pregar ao vivo na peça, toda aquela questão, porque realmente a gente faz muito. E vocês, né, que me acompanham lá no Instagram, tanto o meu perfil pessoal quanto da minha loja, vocês veem que realmente a gente tem muitas bolsas assim e sai. Nossa, assim, vende muito esses modelos de bolsa. Então a gente vai costurar aqui. A gente vai para a máquina, tá? Na aula passada, na primeira aula, se você não assistiu, assiste a primeira aula, porque eu explico sobre regulagem de máquina, eu falo sobre ponto, então agora não é para voltar, tá? É para a gente já costurar aqui. Tudo isso de regulagem da máquina tá lá na primeira aula. E agora a gente vai para a máquina aqui costurar em capaz seguir. Olha, eu trouxe até a bolsa aqui para vocês olharem, ter uma noção, porque a gente vai fazer esse vivo, tá? Esse acabamento bonitinho que fica aqui dos dois lados, tá? Fica assim,
não fica ponta, então esse vivo ele não tem emenda, ele tem esse tipo de acabamento que a gente vai fazer agora. Eu quis trazer essa bolsa para vocês olharem, né, se, por um acaso vocês nunca fizeram esse tipo de vivo, então eu quis mostrar aqui para vocês conhecerem. A gente vai encapar para ficar só no ponto de colocar nessa parte principal, que é o espelho da bolsa. Juliana, como faz esse vivo? Vamos lá que eu vou te mostrar agora, olha só. Eu não uso o vivo pronto, eu uso o espaguete, tá? Esse aqui é um espaguetezinho comum. Na verdade, eu chamo de espaguete, mas o nome mesmo dele é cordão sintético. Se você não achar na tua cidade, você pode comprar pela Shopee também, que você consegue encontrar facilmente. É só colocar cordão sintético e aí você vai achar. Então, cordão sintético, uma tira de sintético, tá? 2,5 de largura, tá bom? 2,5 pelo tamanho que vai ser a parte principal da bolsa, o espelho. E aí a gente vai fazer assim, para fazer aquele acabamento bonitinho que fica no início do vivo, olha, coloca aqui uma distância mais ou menos de um dedo, e aí você vai dobrar, dobrou, agora você vai fechar, como se você fosse mesmo encapar esse vivo normal, ó. Eu tô fazendo devagar, então escorrega um pouco, mas olha, dobrou, agora você vai fechar. Pronto. Fechou, olha, já fica com aquele acabamento. Então, venho aqui, ó, posiciono, tá? Posiciono aqui, não precisa, opa, sai um pouco. Não precisa ser muito lá em cima, porque quando você for descer a costura vai escorregar. Então, posiciona um pouquinho assim, deixa uma margenzinha para cá para trás e vamos começar a costurar. Lembrando, aqui a parada da agulha está embaixo, tá? Que a gente consegue ter uma estabilidade melhor. A parada da agulha em cima eu consigo fazer, Juliana? Consegue, mas é um pouco mais difícil, né? Então, aqui a parada da agulha embaixo, que é para facilitar para a gente. Vou mudar aqui meu ponto, colocar o ponto 5 mesmo e começar a costurar. Ó, veio, dei um pontinho, e desce a costura aqui. Tá vendo? A questão que eu falei para vocês, controla o pé da máquina, né? Não é a máquina que controla você, é você que controla a sua máquina maravilhosa aí. Então, quando eu falo, controla o pé e dá um ponto, aí você vai lá, eu quero dar só um ponto aqui porque eu tô fazendo a parte de acabamento, então você vai lá e dá só um ponto, você vai lá e dá 2 pontos, tá? É isso que eu falei para você. Porque quando você aprender a controlar isso aqui, seu acabamento vai ficar, olha, muito melhor. Vocês vão ter essa noção um pouco mais para frente, quando eu precisar mostrar outros tipos de costura, outros tipos de acabamento aqui para vocês, vocês vão entender perfeitamente porque eu pego tanto no pé dessa questão de controlar a máquina e controlar quantos pontos você quer dar aqui. Então, aqui descendo a costura, ó, vou um pouco devagar, só para mostrar aqui para vocês, ó. Beiradinha com beiradinha, tá? Para ficar bem bonitinho. Outra coisa, aqui não precisa fazer um ponto que fique o espaguete muito apertado, porque na hora de colocar lá na peça vai dar muito trabalho, vai aparecer essa costura que você pregou o vivo. E essa costura aqui não é para aparecer. Então, você vai aqui, ó, e você faz aí mais ou menos aproximado do espaguete, tá? Ó, não precisa fazer aqui muito rente ao espaguete, você faz um pouquinho mais para cá. Não muito aqui folgado e nem muito apertado. Você vai sentir e vai costurar de uma forma que quando você for pregar na peça e fechar a peça, essa costura aqui, essa costura não vai aparecer, tá? Então tá aqui. Tá um pouco apertado, mas não tá tão apertado, também não tá folgado. Isso aqui, outra coisa, que eu sempre falo muito, você tem que treinar, tá? Se você não treinar, se você não pegar isso aqui e costurar e for lá
e fazer várias vezes, você não vai conseguir fazer bem feito. Eu até tenho um vídeo sobre isso, né? Aperfeiçoe as técnicas. Para você ter uma bolsa bonita, para você ter um bom acabamento, aperfeiçoe as técnicas. Não adianta você querer montar uma bolsa toda e achar que a bolsa vai ficar muito bonita se você não faz a técnica bem feita. Então, ó, aqui a gente vai fazendo tudo bonitinho. Beiradinha com beiradinha, vai colocando, ó, colocando aqui e vai costurando. Isso aqui no final vai ficar bem bonito, ó. Quando chega aqui, antes de terminar o vivo, a gente para a costura. Por quê? Deixa eu pegar aqui a bolsa novamente. Esse que a gente fez aqui, o primeiro, tá? Esse primeiro acabamento que a gente fez, ele vai ser o início da peça. E aí você vai costurar aqui tudo. E quando chega aqui, não tem uma medida exata, porque a máquina corre, porque tem a curva. Então, como não tem uma medida exata, esse último, que é o final, você vai fazer aqui direto na peça. Isso aqui, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês vão entender muito bem e a gente vai continuar com essa questão de vivo, que é uma peça muito importante aqui pra gente e eu quero que vocês aprendam. Mas eu não quero só que vocês aprendam, eu quero que vocês aprendam e façam bem feito. Por isso eu vou explicar para vocês por partes, detalhadamente, para que tudo isso aqui fique muito bonito quando vocês forem montar a bolsa de vocês. Então aqui a gente já tira, né? Corta aqui e pronto. Depois corta aqui, né, bonitinho. Tira as linhas aqui certinho, tá? E tá pronto o nosso vivo só no ponto de aplicar na bolsa. Chegamos ao final dessa aula linda e maravilhosa. Que bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento ao longo desses 7 anos que eu tenho na costura de bolsas. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa série. Deixe o seu like. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E até a próxima. Te vejo nas próximas aulas.